E olha só quem chegou aqui no canal pra gente fazer o unboxing e primeiras impressões, o Samsung Galaxy A03 Core. Pois é, o smartphone baratinho da Samsung. Será mesmo que é barato? Bom, eu confesso pra vocês que eu estou super irritado com esse celular. Eu nem abri ainda, mas já estou irritado. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê disso depois da vinheta. Oxe, Gesiel, o que foi que houve, macho? Conta pra gente, conta. Por que você tá irritado desse jeito aí? Gente, de um dia pro outro, eu perdi R$200 nesse celular. Porque assim, ele foi lançado e tal, beleza, tenho que pegar, tenho que trazer, mostrar pra galera, falar se é bom ou se não é. E ele tava custando 900 conto. R$900 eu paguei nele. Isso à noite. No outro dia, 699. Eu digo, é pra se lascar mesmo um negócio desse. De noite, 900. De dia, 700. Brincadeira um negócio desse? Por isso que eu tô irritado. Mas vamos lá, pessoal. Quer dizer, não só eu estou irritado, né? O lampiãozinho aqui, menino, tá virado no potó. Já disse que ia puxar a espingarda, velho, aqui. A bate-bucha, velho, que ele tem. Eu que não deixei, né? Já pensou? Aí eu ia me lascar mais ainda. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos abrir essa caixa que, inclusive, ó, pichototinha, né? Ó, será que tem carregador aqui dentro? Então, será que a Samsung vai tirar os carregadores até dos basiquinhos, do celular fuleiro? Eu espero que não, viu? Espero que não. Já vou tacar-lhe o quê? O canivete aqui. Peraí. Bora, meu filho. Aqui, rapaz. De um lado e aqui do outro. Beleza, já vamos ver um pouquinho aqui das configurações dele, né? Galaxy A03 Core, câmera de 8 megapixels, selfie, né? Câmera frontal de 5, tela de 6.5 polegadas, não é Full HD, tá? A gente vai ver mais sobre isso já. Bateria de 5.000 mAh, é bom, isso aqui é bom. Armazenamento, 32 GB e 2 GB de memória RAM. Isso aqui é um problema. Espaço, né, para 2 chips, mais cartão de memória. Então dá para expandir a memória. Mas vamos lá, vamos tirar ele daqui. Eu vou deixar ele aqui de lado por enquanto. Vamos ver o que é que vem mais aqui dentro da caixa. Temos um manualzinho, olha só. E temos, olha aí, rapaz, veio carregador, pessoal. Tá vendo vocês dizendo que não ia vir carregador? Veio carregador sim. É um carregador, pessoal, de 7,5 watts. O que quer dizer... Eita, que vai demorar que só a desgrama, rapaz, para carregar. Ô, Samsung, bota um carregador mais potente, por favor, pelo menos de 15 watts aí, homem. Tu é doido, né? E olha isso, gente, outro detalhe preocupante, chato. Olha, aí você deve estar dizendo, Gesiel, bicho, tu tá enjoado, viu? Não, gente, pelo amor de Deus, micro USB em pleno 2022? Não dá, Samsung. Aí vamos ver o que é que vem mais aqui dentro da caixa, né? É o quê? A chavinha ejetora. Provavelmente só isso, ó. Porque aqui, nada. Aqui desse outro lado, só vento. Ó. Ai, menino. Vamos lá. Vamos tirar esse plástico aqui dele. Oxente, eu tô vendo um negócio interessante aqui. Quer dizer, interessante não. Diferente. Na verdade, só apenas diferente. Que é a textura. Ó. Traseirinha aqui de plástico, né? Ó. Traseirinha aqui, uma câmera só, tá muito difícil a gente ver um celular com apenas uma câmera, né? É raridade ver. Flashzinho aqui, temos aqui, ó, peraí, deixa eu botar logo para ir ligando. Beleza, já tá ligando aqui. Aqui em cima não temos nada, aqui embaixo temos saída de som, conexão micro USB, microfone, fone de ouvido, nessa lateral, botão de ligar e desligar, botões de volume. E aqui temos o slot do chip que nós vamos descobrir agora como é que ele é. Olha, se liga. Completão, viu? Então você pode usar 2 chips e cartão de memória ao mesmo tempo. E deixa eu ver, parece que ele tem uma borrachinha aqui, viu? Bem fraquinha, mas tem uma borrachinha para dar aquela proteçãozinha de leve. Mas como eu sempre falo para você, não vai inventar de molhar não, pelo amor de Deus, senão você fica sem ele. E como vocês podem ver, já tá... Eu acho que tu esqueceu de uma coisa. O leitor digital, cadê? Rapaz, bem lembrado, Danilo. Bem lembrado. Não tem leitor de digital, cara. Caramba, faz muito tempo, mano, que eu não vejo um celular sem leitor de digital. Tem não. Meu Deus do céu. Eu já tava com as expectativas aqui. Depois dessa, Eita, rapaz, desceu, tá pra baixo da mesa aqui. Mas claro que eu sei que vai ter gente que vai dizer, Gesiel, tu tá sendo chato, macho. Tu tá sendo chato porque o celular é barato. Barato uma ova. Paguei 900, depois no outro dia baixou pra 700, 699.
E eu aqui espero que ele caia ainda mais de preço. Porque na minha opinião, ele só vai começar a ser um interessante quando ele estiver ali na casa dos 500 conto. Eu posso estar sendo chato? Posso estar, mas eu acho que é por aí, velho. Como vocês podem ver também, ele não tem o Wi-Fi Dual Band, né? Então ele só vai pegar aquele Wi-Fi padrão de 2.4 GHz, que é o Wi-Fi mais lento. Por mais que você tenha aí na sua casa uma internet super rápida, ele não vai puxar toda essa potência, digamos assim, que ele só suporta uma frequência do Wi-Fi, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar do gostei, do botãozinho aí dedicado para você tacar-lhe o dedo sem dó nem piedade no gostei. Faça isso. Não fez? Faça agora. Se já fez, verifique se está inscrito no canal. Quem não tiver inscrito, taque o dedo, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. E vamos fazer o seguinte, deixa eu configurar ele, vou conectar aqui, vou botar minha conta, baixar umas coisas aqui, tirar umas fotos, né, gravar uns vídeos, porque eu tenho que mostrar para vocês do que esse smartphone é capaz, para a gente entender se ele é interessante para você ou não. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda parte do vídeo, como eu sempre gosto, mostrando sobre a tela. Na verdade, mostrando exatamente a tela que vocês estão vendo aí, que é uma tela de 6.5 polegadas, com resolução HD+, e eu vou ser sincero com vocês, a tela não é o problema desse aparelho, de jeito nenhum. É até uma tela bem confortável, uma tela com cores legais, um nível de brilho adequado, digamos assim, para a proposta desse aparelho, mas calma lá, que nem tudo é tela, tá, gente? A tela não é tudo que a gente precisa saber. A gente precisa saber do sistema, a gente precisa saber também da potência, da velocidade com que ele consegue rodar os aplicativos e o próprio sistema operacional, o próprio Android. Então vem comigo. O que é que acontece, pessoal? Aqui dentro, gente, eu vou mostrar primeiro o sistema operacional, tá? A versão do Android dele. Vamos aqui sobre Android 11. Aí você diz, Gesiel, tá atualizado, macho, olha Android 11. Calma, porque é uma versão Go, é uma versão do Android limitada, digamos assim, né? Para aparelhos fracos. Eu vou ser logo sincero com vocês, gente, eu vou usar as palavras que tem que ser usadas. Para aparelhos realmente com configurações fracas, e é o que acontece aqui, porque aqui dentro nós temos o processador, preste atenção, gente, aqui dentro nós temos um processador chamado Unisoc, modelo SC9863A. Aí você deve estar dizendo, Gesiel, eu não entendi 1 grama. Tu falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. O que é que significa esse tal desse processador? Significa que é um processador antigo, não é nem tão antigo. É que... Como é que eu explico? É um processador que não tem otimização. Não tem otimização nem de desempenho, nem de consumo de energia, infelizmente. Mas, claro que temos que entender a proposta do aparelho, que é ser o verdadeiro aparelho barato. Chegou no Brasil caro, virado na moléstia, eu me lasquei todinho, paguei 900 conto, e hoje eu já tô vendo ele aqui por 600 reais, que pra mim ainda tá caro. Pra mim, 500 reais mais ou menos, 500 e um pouquinho, até vai, porque é o famoso celular do tiozão. Na verdade, nem é mais do tiozão, porque o tiozão gosta de ficar mandando vídeo, mandando coisa. Aqui, ligeirinho vai encher, ligeirinho vai travar. Que inclusive, pessoal, ele só tem 2 GB de memória RAM, pessoal. 2 GB de memória RAM, rapaz, é pouca coisa. O armazenamento interno, Gesiel, diga aí, macho, qual é o armazenamento interno? 32 GB. 32 GB para os dias de hoje é pouco, muito pouco. Mas quanto a isso, tudo bem, porque você pode botar um cartãozinho de memória aqui dentro e expandir essa memória o tanto que você quiser. Mas a memória RAM é limitada a 2 GB. Ei, Gesiel, mas vem cá, eu ouvi dizer que a bateria dele é de 5.000 mAh e eu ouvi dizer que 5.000 é bom. Rapaz, você tá informado, muito bem informado. De fato, 5.000 mAh é uma capacidade muito confortável, muito boa. Então, mesmo o processador não sendo tão otimizado, a gente tem um tanque de combustível bem grande, fazendo com que, para muita gente, mano, vai passar o dia de boa, cara, tranquilão mesmo. Então não se preocupa muito quanto a isso. A minha preocupação maior, né, a chatice, na verdade, é por conta do padrão de carregamento. É antigo, isso aqui é antigo. O carregador também é fraquinho, que eles colocaram na caixa. Então, preste atenção que o sistema não vai ser tão rápido para carregar, não. Eu tava até abrindo o joguinho aqui, gente, o COD. Eu sempre gosto de mostrar a qualidade com que ele roda, tá?
E aqui é o seguinte, ó, ele roda nisso aqui e muito provavelmente, com o passar do tempo, você joga, vai jogando, ele pode chegar a esquentar um pouquinho e cair ainda mais o desempenho. Começar a engarguelar, apresentar algumas leves travadinhas nesses jogos mais potentes, digamos, jogos que exigem mais potência, na verdade, né? Mas jogos mais básicos vai ser de boa, você vai conseguir rodar seus joguinhos básicos tranquilo. Ah, pessoal, e só lembrando que o áudio dele também é fraquinho, tá? É um volume bem limitado. Mas vamos falar também, ó, você viu que ele tem rádio, viu, gente? Ó, tem rádio FM, rapaz. E tem vários aplicativos com esse nome Go, tá vendo, ó? Go e Go aqui também. Que é para quando realmente o aparelho não tem muito poder de processamento, não tem muita memória e tal, eles colocam essa versão Go. Deixa eu abrir aqui a câmera para mostrar para vocês o seguinte, ó, presta atenção. Ele tem apenas uma câmera, tá? Traseira e uma câmera frontal. A traseira tem 8 megapixels de resolução. E a frontal, cadê nós, Danilo? Cadê nós? Olha nós aí. Tem 5 megapixels de resolução. 5 megapixels de resolução. O que quer dizer que em números já são poucos, né? Mas eu sempre falo para vocês, não olha tanto para os números, mas 8, 5, acaba a gente olhando para os números e vendo que realmente, pelos números a gente já vê que não é lá grande coisa. Mas eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos e um testezinho de gravação de vídeo que eu fiz com ele, para vocês terem essa noção real. E olha só, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a qualidade de gravação de vídeo desse aparelho. Começando, claro, como sempre, pela câmera frontal em Full HD, né? O que é legal, Full HD para frontal tá de bom tamanho. E prestem atenção na captação de áudio, estabilização, entre outros aspectos, tá bom? Olha só o céu, hoje tá até mais bonito, né? O sol tá ali, ó. Tá legal, tá legal. Vamos ver como é que fica a câmera principal traseira. Quer dizer, ele só tem uma câmera traseira, então a câmera traseira. E olha só, agora com a câmera traseira em Full HD também, que é a resolução máxima que ele suporta, tá? É o Full HD. Notem aí, vão prestando atenção se o áudio continua ok ou se tá ruim, como é que tá. A estabilização, se tá tendo estabilização, eu tô caminhando aqui, tá? Justamente para vocês perceberem como é que fica aí, né, a imagem, como é que fica a imagem. Agora eu tô uma situação até legal aqui, né, a favor do sol. Agora eu estou contra o sol e é isso aí. É isso aqui que ele tem para nos oferecer em termos de gravação de vídeo. Mas é como eu sempre digo para vocês, mais do que falar é mostrar. Eu gosto de mostrar para vocês aí. E gosto também de deixar um link aqui na descrição para o Google Drive, para vocês poderem ter acesso a essas fotos e outras e poder ampliar e verificar a qualidade real, tá bom? Porque não adianta, é ruim, é bom. Às vezes para mim é ruim, para você é bom. Você diz, não, Jaziel, tá de bom tamanho para mim essas fotos, cara. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!